Então, vamos lá para a nossa revisão, tá? Da prova, ok? Quem observou aí a nossa lista de revisão já percebeu os conteúdos que serão cobrados. Ou seja, serão cobrados aí função quadrática, da 1 até a número 6, né? Nós temos funções quadráticas, abordagens diferentes para funções quadráticas, né? A 7, da número 7 até a número 9, nós temos questões que envolvem funções exponenciais, porque o nosso x, ou a nossa variável, né, está no expoente de uma potência, tá? Já a questão 10, 11, 12 são questões de razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? Seno, cosseno, tangente e por aí vai, beleza? Bom, vamos então para a nossa primeira questãozinha aqui, ó. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 10x mais 20, calcule f de menos 5, né? F de menos 5. O que significa calcular f de menos 5? Significa que você tem que trocar o x da tua função por menos 5. Exatamente, por menos 5, tá? Deixa o professor fazer aqui que... Opa, colou muitas telinhas aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x que está aqui, certo? E vou trocar ele literalmente por menos 5. Então, como que ficaria esse meu cálculo? Assim, ó. Menos 5 ao quadrado, menos 10 vezes o menos 5, mais 20, né? Então, todos os x, tanto esse quanto esse, devem ser trocados por menos 5. Joia? E aí, é só nós realizarmos o cálculo dessa expressão numérica, né? Menos 5 ao quadrado é 25 positivo, negativo 10 vezes negativo 5 vai dar positivo 50, né? Tem que lembrar que na multiplicação você faz joguinho de sinal, ok? E mais 20, ok? Depois é só somar todo mundo aqui. Então, isso aqui vai dar 75 mais 20, 95, tá? Essa aqui é a nossa resposta, tá? Então, a gente pode concluir, por exemplo, que f de menos 5 é igual ao número 95. Lembrando que... Oi? Isso, aham. Isso aí. Então, lembrando que esse x aqui, ó, menos 5 tem como y, né? Esse 95 é o y, né? Então, se fôssemos colocar lá num gráfico, nós teríamos um ponto de coordenada menos 5 para o x e 95 para o y. Seria um ponto bem lá em cima no plano cartesiano, né? 95 para o y, tá? Só para entender o que nós estamos fazendo aqui. Joia? Bom, para o 10, absolutamente a mesma coisa, né? O que é a nossa f de 10? É você pegar todos os x e trocar por 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado, menos 10 vezes 10, mais 20. Cuidado com os sinais, né? Repare que na de cima, que era menos 5, tem que pôr menos 5, né, no lugar do x. Não pode esquecer do sinal, tá? Já aqui que é positivo, é mais tranquilo, né? Aí você faz 10 ao quadrado é 100, menos 10 vezes 10 é menos 100 e mais 20. Esse 100 com menos 100 vai acabar se anulando, né? E vai sobrar apenas o número 20 para nós. Ou seja, né? F de 10, passando a limpo aqui, é igual a 20. Aqui já terminou, né? Mas a mesma interpretação ali de cima. Significa que existe um ponto no gráfico dessa função que teria coordenadas 10 para o x e 20 para o y, só para vocês saberem o que é o cálculo que a gente está fazendo, né? Quer dizer, o resultado que a gente encontra seria o y de um ponto, né? Quando o x é esse que a gente substituiu. Tranquilo? Beleza? Isso já pensando em análise gráfica, né? Mais para frente, inclusive nas próximas questões. Tá bom? Depois eu vou postar essas telinhas, essas eu vou postar, tá? Todas lá no Moodle, né? As imagens para vocês estarem aí, então, observando. Por isso, se quiserem só prestar atenção, beleza, vocês podem estar copiando depois também
né, essas questões aí. Show? Vamos adicionar um novo layer aqui para buscar lá para nós a questãozinha número 2, né? A questão 2, pessoal, ela pede para calcularmos as raízes da função. Temos que lembrar qual é o conceito, né? Qual é a definição de raiz de uma função, tá? A raiz de uma função são os valores que tornam ela igual a zero, né? Essa é a definição de raiz. Ou seja, que faz com que x ao quadrado menos 12x mais 32 seja igual a zero. Só que então, ao igualar a zero, para buscar as raízes, eu me deparo não mais com uma função quadrática, mas sim com uma equação de segundo grau. E aí, para resolver uma equação de segundo grau, já igualada a zero, tudo certinho, nós podemos estar aí utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Porque a fórmula de Bhaskara justamente foi utilizada, foi criada, né, para obter x1 e x2, que são as raízes da minha função, tá? Ou da minha equação, tá bem? Então, aqui, ó, lembrando só, né, que para fazer Bhaskara a gente precisa identificar os valores de A, de B e de C, mas que isso aqui ainda não é nada, né? Achar esses valores é muito importante. Se você achar um desses valores aqui errado, né? Identificar errado, por exemplo, é menos 12, você coloca 12, você já vai fazer tudo errado dali para frente, né? Então tem que tomar cuidado certinho com os valores, os sinais, tudo bonitinho. Aí nós temos trabalhado a Bhaskara, né, em dois momentos. O primeiro momento é a obtenção apenas do discriminante, também conhecido como delta, né, onde nós temos essa formulazinha aqui, b ao quadrado menos 4ac. Nós só temos que trocar o b, o a e o c. Então, no lugar do b é menos 12, que fica ao quadrado. Sempre que você tiver um número negativo e você for elevar ele ao quadrado, você coloca ele entre parênteses e o quadrado fora dos parênteses, não é dentro, é fora, tá? Para que tanto o sinal quanto o número fiquem elevados ao quadrado, tá? Isso, exatamente. E aqui o A vai ficar 1 e o C 32. Claro, vai ficar sempre positivo aqui, né? Como a colega comentou. Então, negativo 12 ao quadrado vai dar 144 positivo, joia? E aqui você vai fazer o quê? Ó? 4 vezes 1, dá para copiar esse menos aqui, né? 4 vezes 1, 4, vezes o número 32, vai nos dar aqui 128. Isso aí. Isso, né? Então, 144 menos 128 vai ser quanto? E pronto, né? Aquele momento feliz onde o delta deu um quadrado perfeito. Ou seja, que vai ter raiz quadrada exato, né? Exata. Aí nós vamos para o resto da Bhaskara, que diz que o x que eu estou procurando, né, as raízes da minha função, são iguais a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o valor do A. E aí nós vamos substituir. Tem que tomar cuidado com os sinais, né? Por exemplo, tem um menos aqui já da fórmula, mas o nosso B também é menos. Então, nesse caso, parênteses no B aqui, ó, tá? Raiz quadrada aqui, o delta que deu 16 e 2 vezes o valor do A, que é 1. Interessante que o menos da fórmula com o menos do B vira mais, tá? Até antes me perguntaram ali durante os exercícios, professor, e se o B fosse positivo? Então ia prevalecer o menos da fórmula, ia ficar menos 12, né? Agora, como o B também é negativo, menos com menos, positivo 12. Raiz quadrada de 16 é 4, né? Isso tudo vai ser dividido por 2 vezes o 1, que é 2. E pronto, né? Só separar o nosso cálculo aqui, obtendo x' e x duas linhas, como alguns chamam, ou, né, x1 e x2. Tanto faz a notação, tá bom? No x1, nós apenas somamos, então 12 mais 4 vai dar 16, né? Dividido por 2 vai ser 8. Já no x2, nós apenas diminuímos, por isso que tem o mais ou menos, né? Então, 12 menos 4 vai me dar aqui 8, dividido por 2, 4. Então, quem são as raízes, né? 8 e 4, certo? Então, lembrem-se
que raízes, né? Quando falar raízes, ele está pedindo x1 e x2, ok? Por definição, é isso que ele está nos pedindo. Joia? Vamos para a nossa próxima questão. Tá? Vou pegar um novo layer, daí na sequência eu já posto lá para vocês as telinhas. Essa questão aqui, ela é uma questão mais difícil, né? Que é quando você tem que encontrar a lei de formação a partir do gráfico da nossa função, tá? Então, como que eu faço para encontrar a lei de formação a partir do gráfico? Ok, pessoal? E mais, né? A gente só estudou esse caso onde nós temos o gráfico e nós temos x1 e x2. Só lembrando que x1 e x2 são os valores, graficamente falando, onde o gráfico intersecta o eixo x. Isso é uma definição, tá? Onde ele cortar o eixo x, né, são os valores de x1 e x2. Quem são esses x1 e x2? Os mesmos que a gente acha quando faz, por exemplo, Bhaskara numa função, né? Então, por exemplo, a questão anterior, quando eu achei o 8 e o 4, se eu fosse construir o gráfico, ia cortar o eixo x no 4 e no 8. É isso, x1 e x2. Tá bem? Então, existe, quando se conhece esses dois pontos aqui, você pode, né, utilizar uma forma que é conhecida como forma fatorada, tá? Fatorada da nossa função, que ela diz o seguinte, ó, que a função do segundo grau, você pode pôr y, vi vários colocando f de x, também está certo, mas penso que nesse momento o y torna o raciocínio mais simples, tá? Então, ela diz que o y é igual a que multiplica x menos x1, tá? x1 vezes x que multiplica, menos x2, tá? Menos x2. Essa aqui é a forma fatorada de uma função quadrática. Só fechar aqui os parênteses, né? Então, eu sempre posso escrever uma função quadrática, né, a partir de x1 e de x2 dessa maneira. O x, ele é x mesmo, tá? Só o x1 e o x2 é que nós vamos trocar inicialmente por 2 e 5, né? Que são x1 e x2, tá? Então, eu vou lá e vou trocar. Então, como que vai ficar aqui, ó? Y vai ser igual a A, que multiplica x, aqui continua x, o menos é da regrinha, né? E eu troco o x1 por 2, tá? Aí vem x de novo, menos é da regra, e eu troco o x2 por 5. Se algum desses aqui fosse negativo, por exemplo, fosse menos 1, então o menos da regrinha com o menos do número ficaria mais lá dentro dos parênteses. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Oi? O 10 nós vamos usar agora, tá? Por quê? Porque essa aqui foi a substituição inicial. Mas vejam que para eu encontrar a minha função quadrática, eu ainda preciso encontrar o valor de quem? Ó, o valor do A, do coeficiente A. E para isso eu vou precisar de um terceiro ponto. Então, eu já tenho 1, 2 aqui, preciso de um terceiro. Não precisaria ser esse, tá, pessoal? Não precisaria ser esse ponto. Poderia ser qualquer outro ponto que eu tivesse as coordenadas, tá? Só precisa ter um terceiro ponto. Aí eu identifico as coordenadas x, y desse terceiro ponto, qualquer ponto. Então, nesse caso aqui, ó, ficou mais fácil, porque o x está com 0, né? Coordenada x0, e o y é o próprio 10, né? Então, as coordenadas desse ponto são x0, y, 10. E é justamente isso que eu vou fazer agora. Ao mesmo tempo que eu vou trocar o y por 10, eu vou trocar o x por 0. Deixa eu fazer assim para vocês entenderem. Ó. Ao mesmo tempo que eu troquei o y por 10, eu troquei o x por 0.
Porque como existe esse ponto, x e y caminham juntos, né? Aí, ó, se você olhar dentro dos parênteses, nesse caso ficou 0 menos 2, que é o próprio menos 2. Mas se fosse outro número aqui, era só fazer a subtração, né? Outro número no lugar do zero. Então, por isso que pode ser qualquer ponto, ok? Mesma coisa aqui, ó, vai ficar menos 5. Vejam que sobrou somente a letra A como sendo desconhecida. Então, eu consigo encontrar o valor dela. Primeiro, eu multiplico esses dois números, que tem joguinho de sinal, né? 2 vezes 5, 10, menos com menos mais. E aí eu passo 10 para o outro lado, dividindo, ó. E eu consigo encontrar o valor do A. O A vale 1, tá? Se eu encontrei o valor do A, eu volto aqui em cima, onde ainda tinha o X aqui, tudo certinho, e só troco o A por 1, né? Aqui em cima, ó. Tá? Então, deixa eu pegar aqui um outro layer para a gente continuar esse cálculo. Ó, então, eu vou voltar lá em cima e a minha função vai ficar assim, y igual a 1, x menos 2, x menos 5. Só que esse 1, ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, não precisa fazer nada com ele, porque 1 é neutro, né? Então, vai ficar só o x menos 2, x menos 5. 1 é neutro na multiplicação, né? Aqui já estaria bom, tá? Chamando a atenção que essa aqui já é uma lei de formação que funciona. Mas eu vi que a maioria, e não tem problema, até fico muito feliz com isso, fez a distributiva aqui, ó, né? Então obteve x ao quadrado menos 5x e depois com menos 2, ó. Não. Pior que não é obrigado. Fica mais bonitinho, ó. Menos 7x mais 10. Que aí a gente enxerga que realmente é uma função quadrática, né? Enquanto está aqui em cima, ainda não dá para enxergar. Mas dá para entender por que é chamada de forma fatorada, né? Está fatorada a nossa expressão. E aqui está na forma tradicional, tá bom? Então, aí acabou o nosso exercício. Volto sim, tá? Então, esse daqui foi o procedimento mais complicadinho do que as outras até agora, né? Pessoal terminando de copiar, tô tomando uma aguinha aqui. Oi? Ó, eu vou postar isso aqui tudo para vocês lá no Moodle. Pronto, vamos lá. Senão não vai dar tempo. Vou pegar um novo layer aqui. Vamos para a próxima questão. Olha só. Questãozinha boa demais essa aqui. Ela fala assim: a altura H de uma planta de milho em centímetros após t dias é dada pela função quadrática h de t. Ela descreve aqui a função. Com o t variando de 0 até o t do vértice. Tá? Isso aqui é só para dizer que apenas uma parte dela descreve a altura, né? Determine após quantos dias a planta atingirá a sua altura máxima e qual será essa altura. Então é o seguinte aqui, pessoal, tá? Faltou um pedaço da nossa questão, deixa o professor fazer diferente aqui. Vou diminuir só um pouquinho, tá? Vou dar um print. Meu Deus, ainda? Não, mas aí ficou bom, né? Então veja o seguinte, ó. O que nós temos aqui? Uma palavrinha chave, tá? Porque ele pede assim, ó, quantos dias, né, vai levar aí para atingir a altura máxima? Máxima. Toda vez que você tiver uma função quadrática, função de segundo grau, e a questão se referir a algo sobre máximo, mínimo, maior valor, menor valor, maximizar, minimizar, sempre está falando do vértice da função. Vértice da função. Se nós fôssemos construir uma parábola, isso aqui não é a parábola correta, é apenas um esboço, tá? Você teria, para esse caso, a concavidade dela
voltada para baixo, assim, ó. Certo? Uma coisa assim. Só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Eu sei disso porque o A ele é negativo, ó. É menos 2. Então, sempre que o A é negativo, com cavidade voltada para baixo, se o A fosse positivo, com cavidade voltada para cima, tá? Então, reparem que realmente no meu gráfico tem um ponto que é o mais alto de todos, né? E ele ocorre aqui, ó, para um determinado valor de x, que a gente chama x do vértice, porque esse ponto é o vértice, né? E y do vértice. Então, ele tem duas coordenadas. Ele tem uma coordenada x do vértice e uma y do vértice. Agora, como é que eu interpreto quem que eu tenho que calcular? Percebam, geralmente aqui onde que está o t, ó, é um x, né? No formato tradicional. X ao quadrado. Podem olhar na questão número 1. É o x que aparece ao quadrado, né? É o x que aparece aqui. Então, o t está no lugar do x. Então, o nosso x, ele é o nosso t, certo? Beleza? Então, os valores de t eu estou olhando no x. Já aqui, ó, seria o nosso y, né? O h está no eixo y. Então, o que eu vou olhar aqui, ó? Por exemplo, determine após quantos dias. Dias é tempo, então eu vou achar o x. A planta atingirá sua altura máxima. Então, eu vou encontrar quem? O x do vértice. Tá? Então, eu tenho que procurar o x do vértice, porque é o tempo para ocorrer o ponto mais alto. A fórmula do x do vértice a gente viu em aula, tá? Ela é menos b sobre 2 vezes o valor do a, tá? O menos é da fórmula, então vamos repetir ele aqui. Aí o b, eu tenho que olhar o b na função, ó. O b é o número 40, né? Tá certo? 2 vezes o a. O a é o número menos 2. Olha só. Então vai dar menos 40 dividido por menos 4. Na divisão também tem jogo de sinais, tá? Então, menos com menos vai dar mais, 40 por 4 vai ser 10. Como o nosso tempo está em dias, olha aqui, ó, então vai levar 10 dias, né? 10 dias. Isso respondeu quantos dias? Nessa questão em particular, nós vamos ter que achar algo a mais, porque além de pedir o tempo, né, que é a quantidade de dias, também pediu o quê? Qual é a altura? Ele está pedindo as duas coisas. Então, para encontrar a altura máxima, olha só, eu vou ter que achar o y mais alto, né? O y do vértice, tá? O y do vértice, ele tem duas maneiras de encontrar ele. Ou você usa essa fórmula, menos delta sobre 4a, e você encontra ele. Só que aí você vai ter que calcular o delta, que é o mesmo delta da fórmula de Bhaskara, né? Ou você simplesmente, para encontrar ele, pega o 10 aqui, ó, que você acabou de encontrar, que é o valor do t, e coloca na função no lugar do t. Igual fizemos na número 1, quando a gente trocou o x, né, por menos 5 na letra A, ou por 10 na letra B, certo? Você troca, né, o valor da tua variável livre. Então, eu vou trocar aqui, ó, vai ficar assim, menos 2 vezes 10 ao quadrado, estou colocando aqui, ó, no lugar do t o 10, mais 40 vezes 10, mais 15. Então, é só trocar o t por 10. Então, qual é a vantagem desse método? Você não precisa calcular quem? O delta. Não precisa. Tá? Ele funciona. Ó. Só fazer as continhas. Tá vendo? Ó, vai dar menos 200, mais 400, mais 15. Então, isso aqui vai dar 215, que é a nossa altura máxima. A nossa não, né? A do pé de milho aqui, certo? Então, 215 centímetros, tá? É importante lembrar, ó, saiu em centímetros. Se você tivesse feito por esta fórmula, dá absolutamente a mesma coisa. Menos delta sobre 4a gera o mesmo 215, tá? Não vai dar um outro resultado diferente. É só porque não precisa calcular o delta fazendo desse jeito. Perdão, não escutei sua pergunta. O x do vértice? Ó, todo ponto tem uma coordenada x e uma coordenada y. O vértice em particular, o x dele é chamado x do vértice. E para encontrar o y do vértice, tem que usar o x do vértice. Então, quando ele pede a quantidade de dias, o que eu vou fazer? Achar o x do vértice.
O x do vértice é a quantidade de dias para ter a altura máxima. Aqui é que é uma fórmula. X do vértice é sempre menos b sobre 2a. O b e o a eu pego na função. O b é o 40 e o a é o menos 2. Não. O a é aquele número que está junto com a variável ao quadrado, geralmente é x ao quadrado, aqui é t. O b é com a variável que não está ao quadrado. Exatamente. O mesmo tipo que você faz para obter a, b e c antes de fazer Bhaskara. Mesma coisa. São os mesmos b e a que você usa aqui. Inclusive, se você fosse fazer por esse método, você teria que calcular o delta e seria a mesma coisa. Ó. Você teria que ter pegado o b quadrado, o b, o a e o c, né? Para elevar ao quadrado aqui, substituir. Beleza? E aí tem que levar para a prova decoradinho aí o anotado lá, que vocês vão poder usar a folhinha, né? Anotado aí as formulazinhas do x do vértice, beleza? Mas o segredo está na palavra máximo, mínimo ou sinônimos, né? Essas palavras levam pro vértice, tá? Essas levam pro vértice. A próxima questão também fala disso, ó. Fórmula. Fórmula. Menos b sobre 2a. Vou repetir o que eu falei para a Miciane, ó. O menos 2 é o a. O 40 é o b e o 15 é o c. Igual quando você vai fazer Bhaskara, que tem que tirar o a, b e c. Tá, né? Aquela ordem. Então, o b é 40, ó. E o a é o número menos 2. Então, eu só troquei. E a fórmula é menos b sobre 2a, né? Certo? Então, nós vamos fazer mais uma, que é a próxima aqui, ó. Você vai entender de novo. Quer ver? A gente vai fazer a mesma conta. Vamos pegar ela aqui, ó. É a questão 5. Olha só. A população P de uma praga pode ser modelada como parte do gráfico da função quadrática P de t, que está aqui descrita, ó. Onde t são os dias após a detecção inicial da praga. Em quantos dias a população da praga será mínima? Ó, mínima. Tá vendo a expressão que leva por uma extremidade da função? Então, vai ser também o vértice. Por que ele fala mínima agora? Né? Porque essa parábola ela vai ter a concavidade voltada para cima. Não precisa. O desenho da parábola eu estou fazendo, tá? Para vocês visualizarem melhor a questão, entenderem, mas não precisa da parábola, tá? Só o XV, isso mesmo. Isso. Ó, como eu disse, estou usando a parábola como meios didáticos para realmente que vocês entendessem melhor. Ó, o nosso A, até vou tirar aqui os valores, ó. O A é o número que está na frente do t ao quadrado. O B é o número que está na frente do t. Na outra eu não tirei, nessa aqui vamos tirar. O C não vai precisar, né? Mas seria o 600, certo? Estamos aqui com os valores. Como o nosso A é positivo, essa parábola ela seria voltada para cima, tá? Alguma coisa assim, né? Certo? Ela seria assim. Talvez corte o eixo X, talvez não corte, né? Mas seria desse jeito aí, beleza? Porque o A é positivo. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Mais uma vez, vocês concordam que aqui onde está a letra T, geralmente é a letra X? Então, o T está fazendo o papel de X, né? Então, lá no eixo X, eu vou medir o tempo. E aí, lá no eixo Y, vai sobrar P, né? De população da praga aí, né? Então, eu tenho que calcular quanto tempo, olha só, quantos dias, né? Que é o tempo. Quantos dias a população da praga será mínima. Não está pedindo qual é a praga mínima, a população mínima da praga. Está pedindo só o tempo. Só o tempo. Então, agora eu vou pegar e calcular só o x do vértice. Né? Ele não pede qual é o mínimo de população. Então, x do vértice, a formulazinha é menos b sobre 2a. Né? Então, vai ser menos
Aí o B vai ser o menos 80 dividido por 2 vezes o A. Ó, AB, né? Nesse caso aqui, o menos 80 vai virar 80 positivo. E o 2 vezes 4 é 8. 80 por 8, 10 de novo. Só coincidência, tá, pessoal? Só coincidência. Não é a resposta aqui sempre 10, tá? A outra também deu 10, né? Mas é uma coincidência de respostas, tá bem? Aí, como ele não pede a população mínima da praga, qual é o P? Mas se pedisse, eu teria que substituir aqui na nossa função o T por 10, que seria ainda a maneira mais fácil. Cabe nós fazermos isso, tá? Para observar uma coisa. Deixa eu achar aqui a minha calculadora. Não é essa que eu gosto? Ah, é a Cássio. Pera aí. Onde que ela foi parar? Ah, tá aqui embaixo. Sumiu. Vai essa aqui mesmo. Deixa eu abrir essa aqui mesmo, tá? Vamos pegar a calculadora científica. Ó, se eu trocasse o nosso T por 10, ficaria 4 vezes 100, né? 10 ao quadrado é 100, não é? Então ficaria 4 vezes 100, já vou pôr direto aqui 400, menos 80 vezes 100, porque eu estou trocando o T por 10, então vai dar, por 100 não, por 10, desculpa, menos 80 vezes 10, que vai dar 800, então menos 800, tá? E mais 600. Então daria 200. A população mínima dessa praga seria 200, né? Mas não está pedindo, só estou mostrando para vocês, caso pedisse, né? Seria 200 sei lá o que, indivíduos, né? É só o 10. Na anterior, pedia, além do tempo, qual era, né? Observe qual era, deixa eu lembrar aqui, a altura máxima. Pedia as duas coisas, tá? Oi? Se fosse pedir, ficaria assim, ó. Pode colocar um y aqui. Ficaria 4 vezes 10 ao quadrado, menos 80 vezes 10, mais 600. Eu troco o t por 10. E daí a gente fez a continha ali, né? Tinha dado 200. Certo? Mas não precisa fazer isso aqui, tá bom, gente? Não precisa. Eu só fiz porque a Miciane pediu como é que ficaria caso pedisse para encontrar também essa população mínima, né? Joia? Vamos para a próxima questão. 6. Mesma linha de raciocínio. Quer dizer, vai cair uma questão dessa na prova, com certeza. Mais do que uma, né? Não, igual não, né? Parecida. Vamos ver aqui, ó. A quantidade Q de nutrientes absorvidos por uma planta em função do tempo durante 15 dias é dada por essa função. Esse 15, pessoal, você não vai substituir em lugar nenhum, tá? Interprete a questão. Não tente pegar qualquer número e todo número e jogar em algum lugar. Não é assim que funciona a matemática, a gente interpreta. O que é esse 15? Ele está dizendo para nós que esta função funciona com o t até 15. É isso. Tirando esses valores, não funciona. É só isso, tá? Determine o tempo que maximiza, de novo a palavrinha maximiza a absorção de nutrientes. De novo o tempo, então de novo o x do vértice. Menos b sobre 2a novamente. Então eu vou substituir o b por 22, né? Porque o b é 22, ó. Vamos tirar o valor aqui? O A é menos 1,5, o B é 22 e o C é 8, né? Então, como vocês já entenderam nas outras, a gente vai encontrar aqui o x do vértice, né? Que vai dar menos 22 dividido, ó, 2 vezes menos 1,5, vai dar menos 3, certo? Beleza? Então, eu vou ter aí a continha. Porque o menos é da função.
Da função, desculpa, da fórmula. E o B era 22 positivo, então vai ficar. Isso, vai fazer joguinho de sinal, vai ficar positivo, né? Esse menos aqui, ó, do 22 com o menos do 3, vai ficar positivo. E aí nós só temos que fazer a continha aqui, 22 dividido por 3, que vai dar dízima, na verdade, né? Ó, vai dar 7,33333, né? Então, 7,33, não tem problema, né? Tá em dias? Dias. É aproximadamente 7 dias e 1/3 de um dia, né? Aproximadamente, né? Tranquilo? Então, deixa assim mesmo. Não precisa estar se preocupando com transformar, né, o 0,33 em alguma coisa ali, tá? Pode deixar desse jeito. É tipo isso. Continuando. Questão 7, pessoal. Questão 7. Função exponencial. Como que eu sei que essa função ela é uma função exponencial? Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver. É na 8. Na 9, que temos que fazer uma observação que eu fiz no quadro ali para vocês, né? Mas aqui ainda não. Pessoal, uma função exponencial, ela vai ter o x, que é a nossa variável livre, no expoente, por isso exponencial, né? Então reparem aqui nessa função. O x dela está no expoente de uma potência. Quando você pede para calcular f de 6, está pedindo para você trocar o x por 6. Então vai ficar 2 elevado na 6 agora. E 2 elevado na 6, por definição, é 2 vezes 2 vezes 2, 6 deles, né? E isso aqui vai dar 64. Mas você pode estar fazendo isso aí na calculadora também, né? Como é que faz na calculadora? 2, aí usa esse chapéuzinho aqui para estar elevando, né? 2 elevado na 6, ó, 64, né? Então, o acento circunflexo é para elevar, né? Sim, escreve pelo menos o 2 na 6 aqui, e daí igual a 64. Aí não tem problema, tá? Agora, essa aqui, ela é diferente, pessoal. Porque não é, na letra B, não é para trocar o x. Tá pedindo o valor do x, ó. Qual é o valor de x? Então, não vou trocar o x, certo? Para que se tenha aí f de x igual a 512. Então, eu vou pegar a minha função aqui, pessoal, ó. E eu, ao invés de trocar o x, eu vou trocar o f de x, ó. É f de x que vale 512. Então, f de x é que eu troco por 512, não o x. E aí eu encontro o valor de x. Qual é o valor de x, né? Sendo que 2 elevado nesse valor tem que dar 512. 2 na 9, né? 2 na 9 dá 512. Ó, 2 na 9, 2 elevado na 9 é que é 512. Então, a gente conclui que o x é igual a 9, né? Para dar certo a nossa conta. Uhum. De novo, ó. Tá pedindo para trocar o x? Não, tá dizendo que f de x é 512. Então, eu pego a minha função e troco a f de x inteira por 512. E mantenho o outro lado. E aí busco o expoente que satisfaz a nossa equação. Aqui também, você pode lembrar que 512 é 2 na 9, né? 2 na x é a função. Lá no começo, olha aqui, ó. F de x igual a 2 na x. É a função do exercício que ele me deu na primeira linha aqui, ó. Lá em cima. Essa é a letra B, né? Tranquilo? Então, a gente pode fazer por tentativa, né? Pode fazer por tentativa. Se fosse transformar aqui o 512 em 2 na 9, aí você corta aqui, ó. Mas não precisa, tá? Basta você tentar, né, fazer por tentativa. 2 ao cubo, 2 na 4, 2 na 8, 2 na 9. Opa, 512, fechou.
Até porque a gente não trabalhou muito a questão de equação exponencial, né? E muito menos de logaritmo, né? Então, a gente fez mais por tentativa mesmo, o expoente. Tá bem? Então, isso aqui é o básico de função exponencial. Ou você troca o x, ou você iguala a potência a um certo número e busca o valor do x. É o que dá para trabalhar numa função exponencial. Mas nós temos questões que são contextualizadas, com situações problema, né? Vamos ver aqui, por exemplo, a questão 8. A questãozinha 8, né? Ó, deixa eu só tomar um golinho d'água aqui. Ó, a massa M de resíduos orgânicos que se decompõem ao longo do tempo segue esta função ali, ó, onde M0 é a massa inicial em quilos e T é o tempo em dias. Muito bem. Se começamos com 200 quilogramas, qual será a massa restante após 30 dias? Então, como ele fala que o M0 é a massa no início, e nós vamos começar, ou seja, no início, né, com 200 quilogramas, você pode já substituir direto o M0 aqui na função por 200. Vai ficar 200 vezes... Esse carinha aqui é o número de Euler, tá? Que a gente já conversou sobre ele na aula de função exponencial. Tá bem? É um número isso aqui. Euler. É um E mesmo, tá? A pronúncia correta é Euler, né? Mas é uma letra E. Tá bem? Agora, o que eu vou fazer aqui? Como eu quero saber para 30 dias, eu vou trocar o T por 30. Aqui dentro, quando você troca aqui dentro, você só está dizendo para a tua lei de formação que você vai usar esse valor de 30 no lugar do T do outro lado, mas a conta é só do lado direito, né, pessoal? A gente não faz conta aqui, ó. Não é M vezes 30, né? É a massa para... Deixa eu arrumar esse M aqui, ficou estranho. É a massa para 30 dias, né? Aqui, ó, já vou colocar o resultado direto dessa continha. Essa continha, obrigatoriamente, você vai ter que usar a tua calculadora. Não tem jeito, né? Uma coisa bem importante, todos prestando atenção aqui agora, tá? Eu vou pegar o 200, vou fazer vezes, porque é vezes aqui. Esse número de Euler, ele tá aqui na calculadora, na segunda tecla abaixo do botão ON, né? Onde está escrito LN, não é IN, tá? É LN. Só que não é para você apertar ele, eu apertei sem querer. É na segunda, na verdade, a gente vai usar a terceira função. Tá vendo que ali tem um E rosinha em cima? Né? Como é que você pega esse E cor-de-rosa? Você vem aqui na tecla alfa, ó. Do lado do shift aqui em cima, ó, tem o alfa. Então você aperta o alfa e depois aperta o botão LN. Alfa e LN. Vai aparecer o Euler ali na tela. Certo? Então eu vou repetir, ó. Mas tem que ser uma calculadora com esse padrão aqui, né, pessoal? Não é qualquer calculadora científica, tá? Ó, 200 vezes alfa ln. Vai aparecer o Euler. Agora, esse Euler está elevado nessa multiplicação aqui. Elevado nessa multiplicação, tá? Então, eleva é no chapeuzinho. Eu acho que agora, olhando aqui, eu até resolvi um detalhezinho errado ali para a colega, porque a gente só elevou nesse número. Que ela trouxe para mim só com esse aqui, mas tinha que multiplicar por 30 ainda. Então, eu tenho que colocar parênteses, tá? Ó, menos 0,05 vezes 30. Fecha parênteses. 44,62. Não, a gente tinha feito certo. 44,62. Tem que. Eu vou até escrever aqui para vocês como é que fica na calculadora quando você escreve, ó. Fica assim, ó. 200 vezes, aí você busca o Euler elevado, coloca parênteses, ó, e faz essa continha dentro dos parênteses. Por que os parênteses, né? Para dizer que a multiplicação é o expoente.
e não só uma parte dela, tá? E para você buscar esse cara aqui, ó, o Euler, né? Você aperta a tecla alfa, seguida da tecla LN. Não, vai dar 44,62. 44,62. Ó, 200 vezes, aperta o vezes, alfa LN, para aparecer o E na tela, chapeuzinho, né, acento circunflexo, abre parênteses, negativo 0,05 vezes 30. Ó, 44,62. Precisa fechar, com certeza. Fechar o parênteses, né? Então, esse é o procedimento aí para vocês calcularem, né, o valor do M30 nesse caso. Não. Então, isso aqui sai em quilogramas, né? Quer dizer, começou com 200, passados 30 dias, reduziu aí para 44,62 quilogramas desse resíduo orgânico, né? Ele foi se decompondo aí. Tranquilo? Então, uma questãozinha bacana que usa o Euler, né? Um número muito comum nas funções exponenciais. Tá bom? 62. Questão 9. Nem era tão demorado. Vamos lá. Achei que ia demorar mais. Aqui, pessoal, o professor fez uma observação para vocês, né? Tá no quadro. Tem só uma inconsistência na lei de formação. Aqui, ó, não deveria ser D, deveria ser X, porque a variável é X. Mas eu já corrigi no início da aula, né? Que a função, na verdade, é C de X. Então, 20 vezes 1,5 elevado na X, tá? Então, a concentração C de um nutriente essencial no solo, em miligramas por quilograma, aumenta à medida que mais fertilizante é adicionado. Se a concentração do nutriente é dada por essa função exponencial, onde x é a quantidade de fertilizante em quilos, qual seria a concentração de nutrientes no solo após a adição de 4 quilos? Então é só trocar o x por 4, porque ele está dizendo que x é a quantidade e eu vou querer para 4 quilos. Então seria calcular esse cara aqui, ó, que é 20 vezes 1,5 elevado na 4. Essa aqui é muito mais fácil, não precisa do Euler, né? Essa é só fazer mesmo assim, ó, 20 vezes 1,5 mesmo, elevado, que é o chapeuzinho, para elevar sempre o chapeuzinho, na 4. Sempre assim. 101,25. Aí é o quê? A concentração. Então, miligramas por quilograma. Concentração desse nutriente no solo. Tá certo? Legal. Fizemos mais uma. Acabou a número 9. A próxima questão é uma questão de... uma questãozinha de... Deixa eu voltar aqui. Trigonometria. Exatamente. Nós temos que achar x e y nessa questão. Pessoal, na verdade, não dá para achar x e y ao mesmo tempo, né? São duas contas, uma para o x, outra para o y. Joinha? Uma para cada um, né? Então vamos ver aqui como é que fica, ó. Por favor, preste atenção. Só vamos lembrar que num triângulo retângulo, os dois lados, deixa eu dar uma destacada aqui, ó. Os dois lados que formam o ângulo reto, que são esse e esse, são chamados de catetos. Esperar um pouquinho do silêncio do povo ali. Estão atrapalhando a aula já. Todos, aqui no meio e lá atrás também. Revisão para a prova, pessoal. Presta atenção.
Então, esses aqui são catetos. E dependendo de qual ângulo você está trabalhando, eles vão assumir os nomes de cateto oposto ou cateto adjacente, certo? Já o terceiro lado, que é sempre o maior dos três, né, oposto ao ângulo de 90, ele é a hipotenusa e não existe hipotenusa oposta, hipotenusa adjacente. Hipotenusa é hipotenusa. Só isso, tá? Muito bem, então. Dito isso, vamos começar a analisar aqui, ó. O ângulo que eu tenho é esse aqui, ó, 37 graus. Então, o cateto que encosta no ângulo, que é esse aqui, ó, percebo que esse aqui é o cateto que está tocando o ângulo, ele é chamado de cateto adjacente. E o outro só pode ser, então, cateto oposto, né? É o que está do outro lado, né? Ele não toca no ângulo, nem chega perto do ângulo. O ângulo está aqui, ele está do outro lado, né? Então, cateto oposto. Muito bem, beleza. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos encontrar primeiro, deixa eu diminuir essa espessura aqui. Ó, vamos encontrar primeiro, ainda não. Aí tá bom. O nosso x, pode ser? Tá? Então, na hora que eu for encontrar o x, eu estou trabalhando com quem? Cateto oposto. Perdão, cateto adjacente. Adjacente. E como eu tenho que usar um número também, e o número conhecido é a hipotenusa, então é cateto adjacente por hipotenusa. Tem que ser esses dois. E o cateto adjacente por hipotenusa é cosseno do ângulo. Certo? Cosseno do ângulo. Então, vai ser cosseno de 37. E como eu já disse para vocês, é cateto adjacente por hipotenusa. Tem que lembrar disso, tá? Aí, como é que resolve isso aqui, né? Ainda não gostei, tá muito espesso aqui. Ó, você vai lá e você vai na calculadora ver qual é o valor do cosseno de 37. Então, vamos ver isso aqui, ó. Então, cosseno de 37. Ó, é 0,798, 0,8, né? 0,8, 0,80, tanto faz, tá? Então, aqui você coloca 0,8, né? E continua x e 17. Aí você pega esse 17, muito cuidado aqui, o pessoal confunde demais quando que divide, quando que multiplica, mas é simples, ó. O igual está aqui no meio sempre, tá? O 17, ele está dividindo o meu x. Se eu passar ele para o outro lado do igual, qual é a operação inversa da divisão? Vezes, multiplicação. Então, ele vai multiplicar o 0,8 para dar o valor do x, né? Então, nós vamos lá e vamos multiplicar, né? 0,8 vezes 17. Ó, 13,6 aproximadamente, né? Não é exatamente 13,6, é aproximadamente. Quer ver um jeito de fazer essa conta com valores mais exatos? Ó, você faz aqui, cosseno de 37, né? Beleza? Deu isso aqui, né? Eu nem apago esse número, eu nem apago ele, eu sei que ele vai ser multiplicado por 17, ó. O 17 vai passar multiplicando, então eu faço vezes 17. A calculadora vai pegar o que está na tela e fazer vezes 17. Ó, ele seria 13,57. O nosso deu 13,6. Também, né? Bom também. Não, a gente usa critérios de arredondamento, né? Por exemplo, antes aqui, ó, 0 é cosseno de 37. E o critério de arredondamento não é sempre arredondar para cima. É que assim, ó, geralmente, para essas questões, a gente usa duas casas depois da vírgula, né? Então, eu olho para a terceira casa. Se a terceira casa for um número menor que 5, que é a metade do sistema decimal, né? Eu mantenho a segunda, ficaria 0,79. Se a terceira casa for maior ou igual a 5, 5 também vale, você aumenta um aqui. Só que se eu aumentar um aqui, vai virar 0,8, né? Vai virar 0,80, né? Tá? Bom, se você colocar 0,79, eu também ia te dar certo. Não, duas casas depois da vírgula, tá? Duas casas depois da vírgula. Por que que aqui ficou uma? Porque é 0,80, né? E 80 ou 0,8 não é a mesma coisa, né? 0,80 e 0,8 é a mesma coisa. Tá bom? Aqui, ó, se você tivesse colocado 0,80, é a mesma coisa que 0,8. Por isso que eu não tenho o outro, não coloquei o outro zero aqui.
mas é duas casas depois da vírgula. Pelo menos duas casas, tá bom? É que, na verdade, é assim, ó, o critério que a gente usou para arredondar para 0,80 é o critério de arredondamento, que é esse negocinho aí que eu ensinei para vocês. Mas existe também o truncamento. Truncamento é você pegar as duas casas que estão depois da vírgula e ignorar o resto. Ah, dá 0,79? Vou usar 0,79. Então, por isso que não está errado também. É uma outra técnica, que é a técnica de truncamento. Você trunca o número. Não é truca, tá? É trunca o número, né? Você para ali, beleza? Agora veja que quando eu for achar o y, eu vou trabalhar com o cateto oposto e ao mesmo tempo com a hipotenusa. Cateto oposto por a hipotenusa, se vocês olharem nas anotações de vocês, vai ser o seno. Então você escreve seno de 37 igual cateto oposto, y, hipotenusa 17. Mesmo tipo de cálculo, né? Você pega aqui o seno de 37, vai na calculadora, vê quanto que dá. Vamos ver aqui, ó, seno de 37. 0,60. E realmente, ó, como a terceira casa é 1 e 1 é menor que 5, você não faz nada com a segunda. 0,60. 0,60 ou 0,6 é a mesma coisa, né? Bem tranquilo. Mas vou pôr aqui 0,60. Oi. Tá escrito sim na calculadora. Né? S-I-N, né? Não. Deu 0,601. Seno 37 igual. Né? Hipotenusa. Ó, aí passou multiplicando ali o 17, mesmo princípio que eu expliquei em cima, né? Você vai ter, então, 0,60 ou 0,6 vezes 17, ó, vai dar aqui 10,2. Então, esse é o valor aproximado aqui do nosso y. Também, se você não colocar o aproximado, não vou te dar errado por causa disso lá na avaliação, né, pessoal? Colocar só igual, tá ótimo também, né? Pronto. Não usamos tangente aqui, tá? Porque tangente é se eu usasse o cateto oposto e o cateto adjacente, mas como os dois são desconhecidos, não vale a pena, né? Pelo menos um deles tem que ser conhecido. Por isso que a gente usou hipotenusa nos dois, né? Porque ela é conhecida, 17. Ah, tu fez a divisão? Fez o esqueminha? Não. X e Y só. Meninos, certo? Então vamos lá para a próxima. Já estamos na penúltima questão. Ó, vou colocar aqui. Um pesquisador desce uma montanha. Pesquisador. Um esquiador. Você não é que eu li pesquisador aqui. Tudo bem. Vamos, deixa quieto. Um esquiador desce uma montanha que tem um declive, uma descida, né? Formando um ângulo de 25 graus com a horizontal. Tranquilo. Se ele percorre 200 metros ao longo do declive, qual é a diferença vertical, né? O quanto ele está descendo, quanto que ele desceu, a diferença de altitude, né? Entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então vamos dar uma olhada aqui. Vou desenhar. Vamos imaginar que aqui está o declive, né? Ah, tanto faz, claro. Com certeza. Ele fala que forma 25 graus com a horizontal. Horizontal é assim, né? Lembra de linha do horizonte, como é que você olha a linha do horizonte, tá? Então aqui está o declive. E o que ele está pedindo para nós é a diferença vertical. Tipo, ele estava aqui, ó. Ele veio parar para cá. Quanto que deu a diferença de altura aqui, ó? Né? É isso que ele está pedindo, certo? Essa diferença vertical. Porque vertical é assim, né? Tá? O ângulo de 90 está aqui, ó. Então, é essa a interpretação. Tem que ter essa interpretação, né? Ah, outra coisa. Ele desceu por aqui, o esquiador, né? Ele desceu aqui, aqui é 200, ó. Ao longo do declive é o nosso 200 metros. Então, vejam, ó.
O x que eu estou procurando, ele é um cateto, porque eles formam um ângulo de 90 aqui, então ele é cateto. E como ele está do outro lado, ó, ele não encosta no 25, ele é cateto oposto. E o 200, ele é a hipotenusa. Então, vai ser seno de novo, né? Então, seno de 25 vai ser cateto oposto, x, sobre hipotenusa, 200, né? Muito parecido com o nosso cálculo anterior, né? Vou fazer aqui o seno de 25, ó. Seno de 25 igual, né, 0,42. E já vou pegar o 200 que está dividindo, vou aproveitar aqui e já vou passar multiplicando, ó. Daí a gente já matou a questão aqui, ó. Então, 0,42 vezes 200, né? 0,42 vezes 200. Ó, 84. Então, quer dizer que ao terminar de descer aí, né, ele acabou descendo 84 metros, né? A diferença de altitude, né? De altitude que ele desceu, tá? E a rampa que ele desceu tem 200 metros. Beleza? Que nem quando a gente fala a diferença de altitude, né? Do mar e tudo mais, uma diferença de altitude. Última questão, vamos lá. Uma questãozinha aqui do futebol. Uma relaxada, tirar um pouco do. Vamos colocar aqui o nosso quadrinho. Você viu que essas últimas duas eu já descontextualizei. Não é de agronomia, não tem nada a ver com plano, né? Com nada, tá? Só para a gente variar um pouco, tá certo? Então vamos lá. Durante uma partida de futebol, o jogador 1, tá aqui o jogador 1, faz um lançamento para o jogador 2, tá aqui, ó. Então ele chutou a bola aqui, né? A bola foi aqui, ó. Certo? Beleza? É... Sob um ângulo de 48 graus. É esse desenho que está aqui, pessoal, ó. Aqui está o 90 graus, né? Tranquilo? Qual é a distância que a bola deverá percorrer até chegar ao 2? É o x aqui, ó. Só que vejam, eu vou fazer aqui uma coisa, vou tirar o meu desenho aqui fora para ficar um pouco melhor. Imagine aquele triângulo aqui fora, beleza? Ó, mais o meninho. Tá aqui, ó. Tá? Tá faltando um número, né? Eu preciso ter um número. Porque o meu x está na hipotenusa agora, né? Mas eu preciso ter um número. Um dos catetos tem que ser número. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar e vou calcular essa diferença aqui, quer ver, ó? Vocês estão vendo aqui que tudo é 52,5? 52,5, né? Se eu tirar esse 16,5, vai sobrar esse pedacinho aqui, ó. Então, 52,5 menos 16,5, ó, 36, né? Então, esse pedacinho aqui é 36. É só pegar essa distância, olha aqui para mim, todos vocês. Vou dar uma destacada aqui, olha aqui para mim. Eu pego esse pedaço aqui, que é daqui até aqui, ó, e dele, né, eu diminuo essa distância aqui, ó, que é 16,5. Vai sobrar esse pedaço, que é o que está aqui embaixo, 36. Agora eu tenho o cateto, né? Esse cateto, ele encosta no ângulo, percebam. Então, o nome dele é cateto adjacente. Então, esse carinha aqui, ó, ele é o cateto adjacente. Vamos pôr aqui, ó, cateto adjacente. E nesse caso, o x que eu estou procurando é que é a hipotenusa. Mas, do mesmo jeito, eu vou trabalhar com cateto adjacente e hipotenusa. Cateto adjacente com hipotenusa é cosseno. Então, vai ficar cosseno de 48, que é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Reparem que agora o meu x ficou embaixo. Por quê? Porque eu tenho que manter a ordem. É cateto adjacente sobre hipotenusa. Como o meu x é hipotenusa, o x está embaixo, tá? Nessas aqui dá um pouquinho mais de trabalho fazer a conta, né? Então eu vou calcular o cosseno de 48, vamos ver quanto que fica aqui. 0,66? Ó. Ah, não apertei o cosseno. Mas deixa eu mostrar para todos aqui, ó, cosseno de 48. 0,67, na verdade. Né? 0,67, arredondando. Aqui, pessoal, preste atenção, ó.
O x é que está dividindo. Então, o x vai passar multiplicando, certo? Então, vai ficar 0,67x. E não acabou ainda, tá vendo que deu uma conta a mais? Porque aí o 0,67 vai ter que voltar dividindo, ó. Essa é uma consequência quando o x está embaixo, né? Que não sai direto o nosso resultado. Então, eu vou ter que fazer 36 dividido por 0,67, que vai dar aí 53,73 metros. Caraca! Dá, tá? Mas tem que tomar cuidado para você não dividir errado, tipo dividir ao contrário os números aqui. Pessoal, 53,73. Nenhuma das nossas aqui teve tangente, não quer dizer que não caia tangente. Então, agora, vocês vão estudar em cima dessa lista, mas outros exercícios das outras listas que a gente já estudou, tá? Oposto por adjacente.